Ladrões de gado pensavam que seria fácil. Mas ela armou uma emboscada impressionante. Na tranquila cidade de Vale Verde, onde o sol se punha entre as colinas e a vida era simples, um rumor corria como fogo nas pastagens. Um grupo audacioso de ladrões de gado estava de olho no rebanho de Clara. A mulher, conhecida pela força e determinação que herdara do pai famoso, não era uma simples pecuarista. Ela era o coração pulsante da propriedade, que levara anos para construir. Todos na cidade sabiam que seu pai, o inesquecível seu Pedro, havia sido um dos maiores pecuaristas da região. Suas histórias ainda atormentavam os sonhos doentios dos mais fracos. E Clara não aceitava qualquer ameaça a seu legado. Apesar da aparente tranquilidade, a pressão era a sensação palpável. Clara escutara conversas à sombra do velho eucalipto no centro da cidade, seus olhos atentos aos sussurros. Vizinhos comentavam sobre um plano machado que se esboçava sob o véu da noite. As sombras dos bandidos dançavam em sua mente. E um nó se formou em sua garganta. Algo precisava ser feito. Na calada da noite, Clara mobilizou o que tinha à mão. Armas caseiras e armadilhas feitas de cordas, cuidadosamente colocadas pelo pasto, se tornaram sua aliada. O brilho de um alçapão improvisado, camuflado entre a grama, prometia capturar os intrusos e trazer a ação ao seu território. Com um coração acelerado, Clara olhou para o céu estrelado. As estrelas pareciam testemunhas silenciosas de sua determinação. Sentiu uma mistura de medo e excitação que pulsava como um tambor em sua barriga. Naquela noite de lua cheia, Clara se escondeu junto ao estábulo, a respiração contida. A escuridão havia sua amiga, e ela sabia que o silêncio poderia ser rompido a qualquer momento. O tempo parecia elasticidade, esticando os segundos como se a própria terra estivesse em suspense. E logo, como se o universo tivesse conspirado, os ladrões apareceram. Eram 3 sombras. Ela os reconheceu imediatamente pelo andar furtivo. Quando os ladrões se aproximaram do rebanho, Clara acionou sua armadilha. As cordas estouraram como estalos de trovão, prendendo os ladrões em sua própria armadilha. Mas foi nesse momento de vitória que um grito cortou a noite. Um dos homens, ao se debater, revelou um rosto que paralisou Clara. Era seu irmão, Miguel, que ela acreditava morto há anos em um acidente trágico. A emoção a invadiu, um misto de alegria e incredulidade. Aquele rosto, perdido nas memórias e na dor, agora estava diante dela. Mas a situação era absurda. Por que estava ali com aqueles ladrões? Que mais não sabia sobre sua própria família? Em um instante, a luta por justiça se transformou em um conflito interno. Deveria proteger seu lar ou buscar a verdade por trás da traição. Cada escolha agora no pescoço da mulher. A pequena cidade de Vale Verde, que antes parecia tranquila, agora era um labirinto de segredos e incertezas. Clara olhou para Miguel, seus olhos refletindo uma tempestade de emoções, e se preparou para enfrentar não apenas os ladrões, mas também os fantasmas do passado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou. Barriguel, seu coração batendo descompassado. A alegria e o choque misturavam-se em um turbilhão emocional. Miguel, você está vivo! O que você está fazendo aqui? A voz dela tremia entre a felicidade e a dúvida. Mas antes que ele pudesse responder, a noite novamente se encheu de barulho. Os ladrões, agora imobilizados pelas cordas, começaram a gritar. Um deles se debatia, tentando se soltar, e outro de voz grave gritou: "Você não sabe o que está fazendo, Clara. Ele está com a gente por uma razão, e não é a que você pensa." Os dedos de Clara se contraíram em punhos, a sensação de traição a sufocando. Que razão? Ela questionou com raiva. Os olhos de Miguel refletiam dor, mas havia uma determinação neles que a fez hesitar. Ele respirou fundo, buscando coragem, e começou a falar. Mas os ladrões interromperam novamente. Ele não é o irmão que você imagina. Ele está aqui porque quer a sua propriedade, Clara. Ele sempre quis, gritou um deles, e as palavras cortaram o ar como um golpe. Clara sentia o chão tremendo sob seus pés, tentando processar o que acabara de ouvir. Miguel olhou para ela. Os olhos se encheram de lágrimas. Não é verdade, eu... Silêncio! Clara interrompeu, a dor da traição queimando dentro dela. Se você está aqui com esses homens, como posso confiar em você? Sumiu por anos e agora aparece com ladrões? O que está acontecendo, Miguel? A confusão a consumia. O que antes era um momento de reencontro se tornava um campo de batalha emocional. Antes que Miguel pudesse responder, um novo som ecoou. Um estampido pesado como um trovão reverberou pela noite. Clara virou rapidamente, seus instintos a alertando. O céu estrelado foi inundado por um brilho súbito. Fogo! Uma explosão tinha estourado em uma das cercas do pasto. E labaredas dançavam em meio à escuridão, engolindo tudo ao redor. Os ladrões gritaram em desespero. O que foi isso? Um deles olhou em direção ao fogo, paralisado pela confusão. Clara sentiu o calor em seu rosto e a adrenalina pulsar em suas veias. Precisamos sair daqui! Gritou um ladrão, e em meio ao caos, um deles se virou para Miguel, implorando. Você não vai nos mitar. Deixar aqui! Vai! Logicamente, Clara poderia ter facilmente levado os ladrões para a delegacia como a polícia local. Mas com o fogo se alastrando, o que estava, em um momento, sob controle, rapidamente se transformou em desespero. As chamas começaram a consumir tudo em seu caminho. Clara gritou perplexa. Qual era a intenção por trás daquele incêndio? Miguel olhou para ela, um misto de pavor e determinação contidos em cada respiração. Clara, eu juro que não tinha ideia. Precisamos descobrir quem começou isso. A confusão aumentava e o sentimento de traição não é mais a única emoção em jogo. O calor das chamas se intensificava e o grito de um deles cortou o ar novamente, ecoando a urgência
nesta situação, Clara e Miguel foram forçados a enfrentar não apenas os inimigos que se pôs à sua frente, mas a nova e iminente ameaça que brotava das chamas. Enquanto o fogo arrebentava a tranquilidade da noite, a verdade se tornava nebulosa, e Clara percebeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Naquele momento, o que antes parecia uma batalha contra ladrões se transformava em uma luta pela sobrevivência e pela verdade obscura que até então desconhecia. Quem era realmente Miguel? E o que aqueles homens sabiam que poderia mudar tudo? Com o coração na boca, Clara se preparava para o que viria a seguir, sabendo que nada seria como antes. Enquanto o fogo avançava, a confusão tomava conta da cena. Os gritos dos ladrões ecoavam no ar quente e denso. Mas Clara estava paralisada, seu olhar fixo em Miguel. As chamas dançavam, iluminando seu rosto pálido, e a adrenalina fazia seu coração disparar ainda mais. O que está acontecendo, Miguel? A pergunta saiu como um sussurro, mas havia uma urgência por trás dela. Miguel respirou fundo, seus olhos buscando os de Clara. Clara, você tem que me ouvir. Não sou o que você pensa. Os ladrões. Eu estou aqui porque... Mas um novo barulho cortou sua explicação. Um trovão. Um estrondo, uma ponte desabando. Não, era algo maior. Clara olhou para cima. Do outro lado da cerca, uma figura estava de pé, iluminada pelas chamas. Era um homem alto, vestido de forma elegante. Com um olhar frio e decidido, Clara sentiu um arrepio. Ele não deveria estar ali. Rafael, Clara soltou, reconhecendo o antigo rival de seu pai. O homem que sempre quis ver sua propriedade em ruínas. O desespero se transformou em fúria. O que você está fazendo aqui? Rafael apenas sorriu, um sorriso que prometia dor. Eu sabia que você continuaria a lutar, Clara. Mas você realmente acha que pode enfrentar tudo isso sozinha? Ele apontou para os ladrões emaranhados nas cordas. Eles não eram apenas ladrões de gado. Eles estão aqui para garantir que você não tenha mais nada. Clara sentiu o estômago revirar. Você orquestrou tudo isso? As palavras saíram como um grito e a raiva queimava sua razão. Perdido! E agora Rafael aparecia como o maestro da tragédia. Sentia cada segundo escorregar entre os dedos. Sim, minha querida. Rafael acariciou o ar com um gesto teatral. Eu sempre soube que seu orgulho seria seu maior inimigo. E agora, com o fogo fazendo seu trabalho sujo, você não terá mais para onde correr. Miguel pareceu pálido, a realidade pesando sobre seus ombros. Clara, ele está mentindo. Eu estou aqui contra a vontade deles. Eu não! Antes que pudesse completar, um grito cortou o ar. Um ladrão havia conseguido se soltar das cordas, empurrando seu companheiro. O homem começou a correr em direção a Clara. Instintivamente ela pegou uma pedra próxima e a lançou. O impacto fez o ladrão cair, mas não sem antes gritar: "A verdade não é o que você pensa, Clara!" E então ele desmaiou. Mas não sem deixar uma pista na mente dela. O que queria dizer? O calor aumentava e a situação se tornava crítica. As chamas lamparinas inchavam a escuridão. E Clara olhou para Miguel novamente. Seu irmão, o homem que ela achou que havia perdido, estava sendo consumido pelo passado.
Por que você não me procurou, Miguel? O que você sabia? Antes que pudesse contestar, Rafael interveio. Ele não se atreve a contar a verdade. Porque, Clara, você não quer saber a verdade. O que seus pais esconderam de você é uma maldição que se arrasta pela sua família. O chão parecia tremer. Clara sentiu sua cabeça girar. A verdade! O que ele estava insinuando? Miguel, com lágrima nos olhos, sussurrou. Clara, a história da nossa família não é só o que você pensa. Tem algo mais, algo sombrio que corre nas nossas veias. E ali, entre o fogo e as sombras, tudo que Clara acreditava estar seguro começou a desmoronar. Ela não sabia mais em quem confiar. O calor das chamas se elevava. E a verdade vinha à tona, prestes a explodir. Miguel era um ladrão. Ou era a única verdade que ainda restava? Com o coração em pedaços, Clara se preparou para enfrentar não apenas o incêndio, mas os segredos que poderiam destruir tudo o que amava. Ela sabia que em menos de um instante, suas vidas estariam irrevogavelmente mudadas. O que mais tinha sido escondido? O que Rafael realmente queria? As chamas não eram a maior ameaça. Havia algo muito mais profundo em jogo. Enquanto o fogo avançava, a confusão intensificava-se. Clara olhava para Miguel, com a cabeça em um turbilhão. A verdade parecia tão próxima, mas também tão distante. O calor das chamas iluminava seus rostos, revelando emoções cruas. E ela precisava saber. Miguel, aquilo que Rafael disse. O que seus pais esconderam de nós? Miguel hesitou, o medo nos olhos. Clara, você não está pronta para ouvir isso. É perigoso. A urgência de suas palavras parecia crescer como as chamas. E Clara estava prestes a explodir de raiva. Ao mesmo tempo, Rafael ria, deleitando-se com a desorientação deles. Vocês realmente acham que podem entender tudo isso? A verdade é muito mais profunda do que imaginam. Naquele momento, um ruído ecoou nas proximidades. Um som que não combinava com os gritos ou com o cracou do fogo. Clara virou a cabeça. O que era aquilo? Se não fossem os ladrões ou Rafael, poderia ser alguém que vinha ajudar. Mas antes que pudesse pensar mais, uma luz intensa atravessou a escuridão. Ela piscou e o barulho se intensificou. Era uma sirene. A polícia estava a caminho. Os ladrões pareceram entrar em pânico. Precisamos sair agora, gritou um deles, enquanto se esforçavam para se soltar das cordas. O homem que Clara derrubou estava começando a recuperar a consciência e se levantava, atordoado. — Que está acontecendo? Ele gemeu. Rafael, sempre confiante, começou a olhar ao redor, alertando-se para a situação em evolução. Contudo, antes que qualquer um pudesse agir, a figura de outro lado da cerca se aproximou mais. Clara franziu a testa ao reconhecer o rosto. Ana, a melhor amiga de sua mãe. O coração dela disparou. O que ela estava fazendo ali? Mas o que mais a assustou foi a expressão em seu rosto. Uma mistura de determinação e medo. — Clara! Miguel! Ela gritou, chocando a todos. Você precisa saber a verdade agora! É uma questão de vida ou morte. O que seu pai fez anos atrás. A voz de Ana era baixa e urgente, cortando através do caos. Mas a chegada da polícia parecia antidepressora. Era como se o tempo tivesse parado. Todos, até mesmo Rafael, se viraram para ela. Seu pai não era quem você pensa.
A história que você conhece, Clara, é uma mentira. Aquela revelação caiu como uma bomba. O olhar de Miguel estava fixo em Ana, e ela pôde sentir o peso de cada palavra, o impacto que tinha sobre o irmão e a sua própria vida. Clara respirou fundo, a respiração presa na garganta. O que você quer dizer com isso? Ana se aproximou, ignorando a presença de Rafael e os ladrões que se debatiam. Clara, seu pai tinha um acordo com Rafael, uma dívida que nunca foi saldada. E Miguel? Miguel não estava morto. Ele foi levado como parte desse acto. As chamas atrás dela rugindo a cada momento. Clara sentiu um frio na espinha, a adrenalina a impulsionando. O quê? Era quase impossível entender. Miguel, você conhecia isso? Você estava com eles por causa disso? O olhar de Miguel era uma tempestade, mas ele balançava a cabeça em desespero. Não! Não é verdade! Não posso acreditar! A raiva apossou-se dela, mas o desespero de Miguel a paralisava. As sombras do passado estavam se entrelaçando com o presente. E Clara havia sido pega em uma teia de mentiras e segredos. Quando tudo parecia prestes a desmoronar, as luzes da polícia começaram a se aproximar. A sirene cortava a noite como um grito. Clara! Miguel! Vamos! Ana gritou, puxando-os para o lado, mas a expressão de Rafael ficou mais intensa. Ele não parecia disposto a deixar que os acontecimentos a dominassem. Não se esqueçam, Clara, a verdade sempre vem à tona. E então tudo explodiu. Gritos, chamas e uma corrida desesperada. Clara e Miguel correram. Mas ela olhou para trás, para Rafael e os ladrões, e para Ana, que parecia saber mais do que deixava transparecer. O cenário se dissolvia no caos, mas a verdadeira batalha havia apenas começado. Clara precisava descobrir tudo o que estava por trás daquela revelação. Como o cheiro de fumaça no ar e o rugido das chamas por trás deles, a única certeza era que nada seria como antes. E no coração de Vale Verde, um mistério muito maior aguardava para ser esvelado. Quem realmente eram seus pais? E qual era a conexão de Miguel com tudo isso? Enquanto o fogo avançava, a adrenalina corria nas veias de Clara. O calor das chamas parecia querer devorar todas as certezas que ela tinha. Com Miguel a seu lado, olhou para Ana, a mulher que, com um tônus grave, havia lançado a bomba de que a história da família era uma mentira. Mas antes que pudesse processar tudo, a sirene da polícia cortou a noite, trazendo esperança e confusão em igual medida. Vamos! Gritou Ana, puxando-os. Mas Clara hesitou. O que mais estava em jogo? Miguel estava com uma expressão de desgosto e medo. Clara, precisamos ouvir o que ela tem a dizer, ele insistiu. Mas a urgência não dava espaço para explicações. Nesse instante, uma sombra se projetou à luz do fogo. Rafael estava mais próximo. Seu olhar se aquecia com a chama. É muito divertido ver a história se desenrolar desse jeito, disse ele, rindo. As palavras dele formavam um eco sinistro, e Clara teve uma sensação súbita de que as coisas poderiam piorar. Então, do nada, um grito rasgou a noite. Clara olhou para trás, e tudo pareceu acontecer em câmera lenta. Um dos ladrões, na confusão, havia se solto completamente e estava correndo em direção a eles. Com os olhos arregalados de pavor, ele olhou para Rafael. Você me prometeu, Rafael. Você disse que se eu fizesse isso, receberia o que era meu. Clara sentiu um frio cortante. O que era isso? O que Rafael tinha prometido?
E o que esse homem realmente sabia? Antes que pudesse pensar mais, o ladrão atirou um objeto na direção de Rafael. Um brilho metálico cortou o ar. Era uma faca! E a surpresa fez todos congelarem. Mas Rafael foi rápido. Desviou o golpe e, com um movimento ágil, agarrou o homem pelo pescoço, trazendo para mais perto. Você não deveria ter feito isso, meu amigo. A voz de Rafael era calma, mas havia uma frieza aveludada que enviou arrepios pela espinha de Clara. Como se em um ato de pura traição, ele virou-se para Clara. Você não percebe? Existe uma razão pela qual eles estão aqui. Chega! Clara não aguentava mais. O que está acontecendo, Rafael? O que você fez? Sua voz ecoou, poderosa, mesmo no caos. Rafael lançou um olhar divertido para Miguel. Seus olhos brilhavam. O que eu fiz? O que eu faço é garantir que as coisas realmente emocionantes aconteçam. Vocês têm um passado que deveria ter se mantido enterrado. Miguel nunca deveria ter voltado. Ele é a chave para tudo isso. Não sou eu, Miguel murmurou, mas as palavras saíram em um sussurro, quase impossíveis de ouvir. Clara olhou para ele e viu que os medos que ele estava tentando esconder agora estavam a ponto de explodir. No auge do seu desespero, Clara viu a verdade deslizar por entre as sombras. O ladrão começou a se debater. Um grito agudo escapou de seus lábios e Rafael pressionou a faca contra seu pescoço. Escute, seu traidor! O que você sabe sobre a família de Clara e Miguel? Diga agora, ou o fogo será a última coisa que você verá. Não, eu não vou contar! Você não pode me obrigar! Gritou o ladrão. E essa recusa promoveu uma cacofonia de tensões. Basta! A voz de Clara cortou o ar. O que estava em jogo era maior do que ela jamais poderia imaginar. E nesse momento, um raio de compreensão atravessou sua mente. Miguel, o que significa ele ser a chave? O que você sabe de verdade? Você não é só meu irmão, é? E então a revelação desabou sobre eles, como uma onda feroz. O ladrão, ainda preso nas garras de Rafael, pareceu ter reconhecido Clara. Clara, você tem que entender. Ele não é quem você acha que é. Eles não são apenas ladrões. Eles são parte de uma célula secreta que... Nesse segundo, tudo se desfez. As palavras do ladrão caíram em eco. Em meio ao caos e ao fogo destrutivo, o chão sob os pés de Clara pareceu desabar. O que ele estava insinuando? Miguel levantou a cabeça, o horror estampado em seu rosto. E ela percebeu. Miguel carregava um segredo que mudaria tudo. Quem somos nós? Clara perguntou, a respiração ficando mais pesada. O que mais estava escondido nas sombras? O fogo crepitava atrás deles. E as chamas pareciam dançar em um balé trágico, consumindo não apenas a paisagem, mas também a confiança que tinha em sua própria vida. As luzes da polícia piscavam diretamente atrás, e a tensão no ar tornava-se palpável. Clara sabia que nada voltaria a ser como antes. Estava prestes a descobrir a verdade que poderia despedaçar suas recordações e transformar seu futuro. Mas antes que pudesse perguntar mais, Ana disparou. Decida, Clara, entre a verdade e a segurança. E naquele momento, com os rostos iluminados pelo fogo e os gritos de quem a cercava, Clara se deu conta de que a verdadeira batalha estava apenas começando.
qual seria o próximo passo dela? E qual seria o preço disso? Enquanto o fogo crepitava atrás deles, Clara hesitava entre a certeza de que estava prestes a descobrir a verdade e o instinto de sair dali. O que realmente significava tudo aquilo? O olhar angustiado de Miguel parecia refletir seu próprio pavor. Decida, Clara, entre a verdade e a segurança! Gritou Ana, com uma intensidade que deixava claro que o tempo estava se esgotando. A pressão a fez sentir uma mistura de raiva e confusão. Rafael, com um sorriso frio no rosto, aguardava, como se estivesse orquestrando aquela cena de um espetáculo trágico. Não se importava com os gritos dos ladrões ou com a aproximação da polícia. O que ele queria era expor os segredos que poderiam despedaçar sua família. Se você não acredita em mim, acredite! Nas palavras de seu irmão, Rafael provocou, mirando Miguel. Você realmente sabe quem é a sua família? Miguel engoliu em seco. Clara, eu não sei o que ele quer dizer. Mas antes que pudesse terminar, o ladrão que estava nas mãos de Rafael conseguiu se soltar. E de forma imprevisível, pulou em direção a Clara. A verdade está em nós! Você deve saber! Ele gritou, enquanto em um movimento frenético, sacou uma faca. Clara recuou, o coração disparado. A lâmina brilhou sob a luz das chamas. Era um momento de terror absoluto. Ana saltou para proteger Clara, mas o ladrão a empurrou com força. Clara ficou paralisada, mas a cena que se desenrolava diante dela era intensa demais para ser ignorada. Não! Miguel gritou, mas o ladrão já tinha perdido o controle da situação. Sem pensar, Clara agarrou uma pedra na terra e arremessou em direção ao ladrão. O impacto o fez desviar, mas a faca ainda estava em sua mão. E foi então que tudo mudou. A lâmina, em um movimento acidental, atingiu Rafael na lateral do abdômen. O silêncio caiu como um peso nas circunstâncias. Ele olhou para baixo, os olhos arregalados de choque, cada segundo se estendendo como uma eternidade, enquanto o sangue começava a escorregar para fora de seu corpo, tingindo a terra de vermelho. O pânico surgiu nos rostos dos ladrões, e Clara sentiu um frio na espinha. Não era para ser assim, o ladrão exclamou, olhando para Rafael, que agora cambaleava, a expressão de controle, transformando-se em desespero. Era você quem controlava tudo. Clara sentiu seu mundo girar. Rafael, o homem que sempre quis vê-la derrotada. Agora, ele estava caindo. As chamas estouravam atrás deles. O ambiente se tornava uma zona de caos e revelações. Você não deveria ter feito isso! Miguel disse a Clara, olhando o irmão caído. Precisamos ajudá-lo. Ajuda! Depois de tudo que ele fez? Gritou Clara. A reação em seu peito era uma mistura de fúria e confusão. Enquanto Rafael se apoiava em um tronco, os ladrões encaravam um ao outro, o instinto de sobrevivência assumindo o controle. As sirenes da polícia se aproximavam e Clara precisava decidir rapidamente. Talvez ele saiba mais do que diz. Ele pode revelar a verdade sobre os nossos pais! Miguel exclamou, vendo a fragilidade de Rafael. A urgência no tom dele a fez hesitar novamente. O homem que todos acreditavam ser o vilão poderia ter mais informações do que havia deixado transparecer. Eu não posso! Rafael gemia, o olhar distante, enquanto a vida escorria através de suas mãos. Aquilo era surreal. Clara olhou para Miguel. Em um instante,
O que antes era um combate de lealdades se tornava um conflito de sobrevivência. Então, uma bomba, um som ensurdecedor, um estrondo que fez tudo ao redor tremer. Clara virou-se abruptamente e viu uma série de explosões ocorrendo na propriedade. Não eram apenas as chamas, mas uma erupção vinda do gaipão dos depósitos. O que foi isso? Clara gritou. O pânico tomando conta. O que mais Rafael tinha escondido? Chão se tornava um pesadelo real, e quando as sombras de um novo caos encheram o ar, Clara percebeu que o maior segredo ainda não tinha sido revelado. Miguel a puxou, desespero nos olhos. Precisamos sair. Mas e se Rafael nunca contar a verdade? E naquele momento, com os ecos do passado explodindo ao seu redor, Clara percebeu que a luta estava apenas começando. Quem era realmente Rafael? E o que mais estava à espreita em Vale Verde? Enquanto o fogo rugia e o caos aumentava, Clara sentiu seu coração acelerar. O que mais poderia acontecer naquela noite? Cada explosão parecia um golpe, e Rafael, mesmo ferido, não perdeu a compostura. Ele, encarou o ladrão, a adaga ainda afundada em seu corpo, e uma expressão de fúria e desprezo tomou conta de seu rosto. Você pensa que essa é sua saída? Isso é apenas o começo. O ladrão ofegava, seus olhos arregalados de desespero. Mas Clara estava mais preocupada com as chamas, que se aproximavam rapidamente, consumindo tudo ao redor. O tempo estava se esgotando. Miguel, precisamos sair agora! Gritou. Mas seu irmão estava paralisado, os olhos fixos em Rafael. Ele está certo, Clara! Miguel se virou para ela, um brilho intenso de determinação em seu olhar. Podemos tirar a verdade dele, enquanto ainda temos tempo. Rafael apenas sorriu, o sangue escorrendo lentamente, mas ele ainda estava em pé, um símbolo de resistência, mesmo em fraqueza. A verdade, de verdade, a que você não quer ouvir? O passado está mais vivo do que nunca. Ana, ainda ao lado deles, estava decidida. A verdade pode ser a única forma de parar isso. Mas Clara lançou um olhar de relance para a propriedade em chamas. A fumaça se espalhava, obscurecendo a visão. E ela sentia que a situação estava prestes a se agravar. Clara, ouça! Miguel a puxou pelo braço, quebrando sua concentração. Precisamos descobrir o que Rafael sabe. Não é apenas sobre nós, é sobre tudo que está em jogo. Assim que Miguel pronunciou essas palavras, um novo som rasgou o ar. Um barulho alto, quase como um trovão, ecoou ao longe. Clara olhou em direção à fonte do som e seu coração disparou. Do outro lado da cerca, uma luz brilhante apareceu. E ela percebeu que não era apenas a luz da polícia. Algo estava se aproximando. Algo grande. Não! O que está acontecendo agora? Rafael gritou, a expressão em seu rosto se transformando em pânico. Ele começou a olhar nervosamente para os lados, claramente mais alarmado do que antes. Foi nesse instante que uma figura emergiu da fumaça. Um homem vestindo um uniforme, mas não da polícia. Ele parecia um líder, com um olhar intenso e uma postura que exibia autoridade. Rafael, o trabalho não terminou. Precisamos agir agora. As palavras do homem cortaram o ar, como uma adaga. Clara não podia acreditar no que ouvia. Trabalho? Que trabalho? Sua mente girava em confusão. Cada palavra um novo golpe em seu entendimento da realidade. Você trouxe os ladrões até aqui? E agora a situação está fora de controle. Não podemos deixar que isso se espalhe! O homem relaxou a postura,
com uma voz calma, mas Clara percebeu um brilho ameaçador em seus olhos. Então, tudo começou a se encaixar, e a verdade começou a surgir das sombras. Esses não são apenas ladrões, Clara. Eles estão envolvidos em algo muito maior. Nós somos partes de um jogo que você nem imagina. Rafael estava em uma posição vulnerável, mas a intensidade de suas palavras deixou claro que ainda possuía cartas a jogar. A revelação correu como um choque elétrico. Por todo o corpo de Clara. O que você está dizendo? O que você realmente sabe sobre minha família? Ela mal conseguia respirar. A sensação de traição e confusão a sufocando. O que você não sabe pode lhe custar a vida. E a de Miguel também. O homem desconhecido se aproximou, como se soubesse mais do que estava disposto a revelar. Os pais de Clara estavam no centro de algo grande. Algo que Rafael não pode esconder para sempre. A tensão se acumulava, a adrenalina pulsando nas veias de cada um. O fogo atrás deles crescia, e Clara se sentia presa entre duas verdades. Uma familiar, quase reconfortante, e a outra sombria e devastadora. Eu não sei mais em quem confiar. Miguel disse, sua voz trêmula. Estamos presos em um jogo criado por pessoas que não conhecemos. E agora? Basta! Clara interrompeu, decidida. As chamas dançando atrás dela pareciam um símbolo perfeito do caos em seu interior. A única coisa que sei é que precisamos decidir rapidamente. Mas antes que pudesse finishar sua frase, a figura do homem no uniforme disparou em um gesto abrupto. Retirem-se agora! A polícia já está aqui! Mas não podemos deixar que descubram o que estamos fazendo. Clara ficou sem palavras, o pânico explodindo ao seu redor. Tudo o que acreditava saber foi embrulhado em uma mentira colossal. A verdade, cercada de revelações e segredos, poderia estar mais perto do que imaginaram. Com o último olhar para Miguel e Ana, ela sentiu que a hora de agir tinha chegado. Vamos descobrir a verdade, custe o que custar, sussurrou para si mesma. Mas enquanto começavam a correr, uma nova explosão atingiu a propriedade, lançando uma onda de calor e desespero sobre eles. A casa, suas memórias, tudo começava a desmoronar. Clara! Miguel gritou quando um pedaço de madeira em chamas caiu próximo a eles. O que vamos fazer? Para onde vamos agora? O mundo parecia estar se desfazendo ao seu redor. A noite se transformando em um pesadelo. E naquele momento, Clara sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. A vida que conhecia estava em ruínas. Mas o que se desenrolava poderia ser ainda mais devastador do que as chamas ao seu redor. Ela olhou para Miguel, seus olhos refletindo aquelas chamas, um novo entendimento surgindo. Precisamos descobrir tudo. O que realmente sabemos sobre nós mesmos. E assim, enquanto o caos a cercava, Clara se virou para o desconhecido com uma determinação fervorosa. Quem realmente estavam dispostos a enfrentar? O que havia atrás daquela fachada familiar que a sociedade havia construído? O verdadeiro jogo mal começara, e suas consequências estavam prestes a aparecer. Enquanto o caos se desenrolava ao redor deles, Clara sentia seus batimentos cardíacos ecoarem como tambores. Cada explosão nas cercanias parecia ultrapassar seu controle. E, ao mesmo tempo, a necessidade de descobrir a verdade a consumia. O olhar preocupado de Miguel grudou em seu cérebro. E a presença de Rafael, mesmo ferido, era uma sombra ameaçadora. Clara, precisamos agir.
Você não pode deixar isso acabar aqui. Miguel a puxou para mais perto dele, mas a confusão era tanta que Clara mal conseguia processar as palavras. Do outro lado, o ladrão que havia ferido Rafael se debatia e a cena estava à beira de desmoronar. Então, do nada, uma nova explosão ecoou. Uma onda de calor e destruição a atingindo em cheio. Clara topou com algo quente e duro no chão. Era um pedaço da velha cerca que acabara de desabar. Ela saltou para o lado, choramingando de dor e surpresa. Clara! Miguel gritou, sua voz transbordando de preocupação. Mas era tarde demais. E aquele momento de distração, Rafael se aproveitou da situação. Ele agarrou o ladrão pela camiseta e, com uma força bruta, o arrastou para mais perto. Você sabe mais do que diz. Sua voz era uma mistura de raiva e determinação. Para com isso! Ele não pode me ajudar! O ladrão implorou. Mas as chamas crepitavam atrás deles, inchando em direção ao que sobrou da instalação. E então, no meio desse conflito, o homem em uniforme, aquele que Clara não conseguia tirar da cabeça, avançou outro passo. É hora de acabar com isso, Rafael! Ele puxou uma arma, apontando-a para o ladrão. O clima ficou tenso. Miguel olhou para Clara dizendo: "O que você vai fazer? Ele não pode morrer assim!" O desespero na voz do irmão fez o estômago de Clara apertar. E nesse instante, em um movimento rápido e inesperado, a verdade que todos temiam surgiu. O ladrão gritou: "Pare! Você não sabe o que está fazendo! Rafael é seu pai!" Clara congelou, as palavras pairando no ar como uma bomba. Não, isso não pode ser verdade. Clara gritou, sua mente se despedaçando em mil pedaços. Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Todo aquele tempo em busca de respostas. E a verdade era um golpe mortal. Miguel ao lado dela. Estava tão pasmo quanto. Clara, isso não pode ser verdade. Não pode! O embasbacamento dele estava claro. Mas Clara não conseguia raciocinar. Rafael, seu pai? Como ele poderia ser o pai tanto dela quanto do novo rival? Do homem que estava gritando na sua frente? Sim, o ladrão continuou desesperado. Rafael é o seu pai. Ele não tem a intenção de te salvar. Ele quer a sua herança, tudo que é seu. A família de vocês está envolvida em uma guerra muito maior do que você imagina. Seus pais, eles fizeram um pacto com ele. Clara olhou de Rafael para Miguel, suas cabeças girando com a nova revelação, e havia um labirinto de horror se formando. Você está mentindo, Clara gritou, mas a incerteza começou a devorar seu coração. Rafael não parecia surpreso. Ele apenas balançou a cabeça num tom de desdém. O passado não pode ser mudado, Clara. Você deve entender que isso é mais forte do que nós, Rafael disse, sua voz tranquila, mas com um olhar que a desafiava a questionar tudo o que havia conhecido. Clara, confusa, mal conseguia respirar. Seu mundo estava desmoronando sob o peso da revelação. Miguel parecia ter perdido a voz, e a verdade que sempre haviam buscado estava agora entrelaçada em segredos obscuros e traições familiares. "Precisamos fugir! Agora!" gritou Miguel, puxando Clara pela mão, os gritos e os sons da polícia crescendo, mais próximos. A situação estava se desenrolando em um pesadelo que eles não podiam controlar. E assim, enquanto a fumaça asfixiante os envolvia, Clara se lembrou de uma dúvida amarga. Qual o preço que estariam dispostos a pagar por essa verdade? E o que mais estava prestes
a se revelar naquele dia infernal. Enquanto o caos se desenrolava, Clara estava em choque. A revelação de que Rafael era seu pai a atingiu como um golpe. E tudo parecia girar ao seu redor. Miguel a puxou pelo braço, mas as palavras dele estavam turvas. Ela precisava de um momento para processar tudo. A tensão estava alta, suas vidas estavam em risco. A fumaça espessa tornava tudo mais complicado. Clara olhava desesperadamente para Miguel. O que isso significa? Rafael é meu pai? As palavras saíram como um sussurro, mas o peso delas quase a fez desmaiar. Miguel estava em um estado de negação. Eles estão mentindo! Não é possível! Seus olhos se arregalaram enquanto ele olhava para a cena à sua. Pois é, ainda assim, hoje ele passará. Passará. Oh, caramba! Caramba! Ele. No parasita. E ainda. Ter. Acabou! Oh. Intercambo. Intercambo. Fesh! E anelo. Você é mais... Frente! Rafael, agora cambaleando e se apoiando em um tronco, esboçou um sorriso, que era mais uma careta de dor do que de satisfação. Você não consegue ver? Sempre esteve à frente de você. O que temos é legado. Mentiroso! Gritou o ladrão, sua voz penetrante. O que você fez com a família dela? Você os traiu! Eles morrem por conta da sua ganância. Ele parecia em pânico, reconhecendo o peso de suas palavras. Clara se sentiu paralisada. Miguel, o que mais você sabe? Por favor, me diga! A fragilidade se transformou em um grito, o peso do desconhecido invadindo seu peito. Então, como se o universo estivesse assistindo, a realidade se desdobrou de maneira explosiva. Uma nova explosão, maior do que os anteriores, irrompeu do depósito. O calor a beijou de forma agressiva. Clara e Miguel foram arremessados para trás, caindo em uma pilha de entulho. A escuridão se mesclou com a luz do fogo, e um ruído ensurdecedor dominou seus sentidos. Enquanto tentavam se recuperar, uma figura apareceu das chamas. Alto e imponente, era uma mulher com cabelo negro como carvão. Mãe? Clara sussurrou, quase sem acreditar. Os olhos dela estavam cheios de determinação. Clara! Miguel! Todos nós precisamos sair agora! O tempo acabou! As chamas dançavam por trás dela, e a tensão no ar criada pelo seu retorno a deixou confusa. Não era apenas uma mãe perdida retornando de um passado que ela acreditava enterrado. Havia algo ameaçador na sua expressão. Clara queria correr até ela, mas tudo a impedia. O homem que sempre fora um rival estava ali, aliando-se a ela. Você está viva! Gritou Miguel, a voz embargada. Ele estava tão surpreso quanto Clara, mas a desconfiança ainda o dominava. Por que você voltou agora? Porque é hora de enfrentar a verdade! A voz da mulher cortou a confusão. Rafael nunca foi apenas um rival, e você sabe disso. É hora de encarar o que fizemos. O que sua família fez. O que as famílias sempre fizeram. Rafael, ainda em pé, virou-se para ela. Cala a boca! Você não... Entre eles não tinha um fim, mas um novo começo. Enquanto a confusão reinava, um grito ecoou de algum lugar nas chamas. Todos vocês estão perdidos! Era o ladrão. A raiva transbordava da sua voz.
E Clara percebeu que ele não tinha acabado. A verdade que vocês temem está prestes a ser revelada. Clara sentiu o nó na garganta se apertar. O que mais eles não sabiam? O ar estava carregado de fumaça, e a urgência crescia como as chamas ao fundo. A mulher à sua frente, que ela achou que estava morta, trouxe perguntas muito mais complicadas. Qual é o plano dela? O que mais está escondido? Miguel e Clara estavam presos entre o passado e o presente, suas vidas balançando como um pêndulo, e o olhar da mãe, que agora havia retornado, despedia segredos. Quem era ela realmente? E o que mais tinha para ser revelado no calor desse momento? Lágrimas de frustração começaram a escorregar pelas bochechas de Clara. Era tempo de ação, mas o que ela mais queria era uma resposta que pudesse dar sentido a tudo. Uma verdade que não fosse devastadora. E com as chamas avançando, essa verdade parecia estar mais longe do que nunca. A fumaça ainda subia enquanto o calor das chamas a envolvia. Mas Clara não podia simplesmente ficar parada. A revelação de que Rafael era seu pai a atingiu como um raio. O mundo à sua volta girava e cada batida do coração parecia ecoar em sua cabeça. Ela olhou para Miguel, seu irmão perdido, o desespero estampado em seu rosto. Miguel, o que nós fazemos agora? Não sei, Clara. Precisamos sair. A polícia está aqui e este lugar está prestes a desabar. A urgência nas palavras dele fez com que Clara sentisse um aperto no peito. Como tudo havia chegado a esse ponto. Tudo o que ela queria era responder às perguntas que agora surgiam como uma tempestade em sua mente. A mãe, uma figura que acreditava estar morta, encostou-se em uma parede, ofegante. Muito mais complicado do que você imagina, meus filhos. O que estamos enfrentando é uma batalha antiga entre famílias que se odeiam. Ela se virou para Rafael, que se apoiava em uma estrutura desmoronando. O olhar fixo no chão. Você fez o que tinha que ser feito para proteger o legado que pensamos ter perdido. Mas Clara não conseguia ouvir mais nada. As chamas dançavam ao fundo. A fumaça começou a ficar mais densa. E a dor na sua garganta aumentava. O ladrão que estava ao lado gritou. Isso não vai acabar assim. Há muito mais em jogo. A verdade não é apenas sua. É nossa! Sem pensar duas vezes, Clara apontou para o ladrão. Você sabe o que está acontecendo. Por que estão todos tentando nos mentir? Mãe, diga a verdade. Miguel a encorajou, os olhos refletindo um desejo ardente por respostas. Da mesma forma que um projeto de marionetes, Rafael começou a se mover, sangue escorrendo de sua ferida. Eu juro que não era para ser assim, mas agora que tudo está exposto, não podemos voltar atrás. Ele olhou para seus filhos. Vocês dois precisam decidir, fugir ou enfrentar a verdade. Clara notou que, no fundo, Rafael tinha seu próprio medo. Era uma luta interna crua, a verdade dele misturada com o legado sombrio da família. Mãe, por favor, me diga o que aconteceu. O que significam essas palavras? A mulher respirou fundo, o olhar pesado de mágoa. Sei que estão confusos, mas nosso passado foi construído sob segredos e promessas. Alguma coisa tinha que mudar, e isso foi um começo, um chamado à verdade. Corações acelerados e expectativas elevadas, Miguel olhou para Clara. Precisamos decidir, ficar e descobrir até onde isso vai, ou fugir e continuar com nossos medos.
E foi nesse momento que um grito agudo cortou o ar. Rafael, o que você está fazendo? Era um dos ladrões, agora completamente atordoado pela situação. O caos à volta parecia se dissolver em um só instante, e Clara percebeu que, sem um plano, estavam todos perdidos. A sirene da polícia cortava a noite, trazendo um novo alívio, mas não o suficiente. Não podemos deixar que eles saibam tudo. Não agora! Rafael, mesmo ferido, estava determinado, mas a decisão tinha que ser rápida. Clara encarou Miguel. Nós não podemos viver com as mentiras de nossos pais. Precisamos enfrentar isso juntos. As chamas continuavam a se espalhar, mas havia um brilho de esperança. Clara e Miguel correram em direção à mãe. Vamos, temos que nos unir e enfrentar essa verdade de uma vez por todas. Eles estavam prontos agora, determinados em erradicar aquela noite de segredos. Com passos firmes, eles se aproximaram de Rafael, decididos. Se vamos enfrentar isso, vamos fazer juntos. É nosso legado. E assim, enquanto o fogo consumia a estrutura ao redor, eles se uniram. Uma força contra o que o passado havia causado. Em meio ao caos e à destruição, conseguimos vislumbrar um futuro incerto, mas que parecia finalmente à altura da verdade. A fumaça subia para o céu, carregando consigo os segredos enterrados. Clara se virou para seu irmão e sua mãe, um sorriso forte se formando em seus lábios. É hora de acabar com isso. Mas antes que saíssem, um som inesperado ecoou. Um estrondo jorrava ao longe, e Clara virou a cabeça. A estrutura da propriedade estava prestes a colapsar. A cena final se desenrolava como um filme em câmera lenta, e a sensação de renovação marcava o fim daquela batalha. Mas o futuro ainda permanecia nebuloso. A verdade tinha seu preço, mas a coragem havia despertado. Ela sabia que o caminho à frente ainda estava cheio de desafios, mas com a família ao seu lado, nada parecia impossível. Clara sorriu, mesmo entre as chamas. A vida estava prestes a mudar de um jeito que nunca esperavam. E as histórias que ainda estavam por vir prometiam ser as mais explosivas. Agora, vamos! E enquanto corriam em direção ao novo começo, a fumaça os seguia como uma lembrança desse confronto. Ei, antes de encerrar, eu preciso de um aviso urgente para você. Se inscreva imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. E, por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!